E a gente volta com o TV Mar News e olha só, gente, amanhã, dia 30 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E a gente está trazendo aqui para o nosso estúdio a presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla aqui de Alagoas para a gente conversar com ela, né? O que a associação está preparando de ações para ajudar os portadores dessa doença nesse período de pandemia. E a gente também recebe aqui no nosso estúdio Mariana Reis, que é neurologista, e conversa um pouco sobre esse momento de incertezas, inclusive para quem é portador da esclerose múltipla. Bom dia para vocês, tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Então, Sabrina, eu queria que você pudesse relatar para a gente, como presidente da associação, quantas pessoas com esclerose múltipla nós temos aqui no estado de Alagoas? Bom dia a todos os telespectadores, obrigado pelo espaço. Hoje nós temos cadastrados junto ao Estado, em uso de medicação na farmácia do Estado, 146 pacientes, onde a gente tem acompanhado esses pacientes de perto. A gente tem tentado monitorar todos esses pacientes, principalmente agora nesse período do coronavírus. E como vocês têm conseguido fazer esse trabalho com esses pacientes? Via internet, muitos pacientes entram em contato com a gente, pedindo esclarecimento do que deve ser feito, do que não pode ser feito, uso das medicações, como evitar o contágio, se o Estado está acompanhando esses pacientes. Então, a gente tem tentado manter um link com esses pacientes através de mídias sociais, da internet. É o melhor veículo que nós temos hoje, porque a gente tem que conscientizar as pessoas que nós temos que manter a distância, principalmente de pacientes com esclerose múltipla. Agora, doutora Mariana, o que é esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, inflamatória, que acomete principalmente, na maioria dos casos, são mulheres jovens. E pode levar a dano do sistema nervoso central. Então, vão ser uma variação muito grande de alterações neurológicas, que pode cursar com alteração de marcha, sensibilidade, coordenação, dentre outros. E aí, nesse momento de pandemia, que a gente fala de uma doença que também é uma doença inflamatória, né? Sim. Como que os pacientes, as pessoas que têm esclerose múltipla têm reagido? Como que o vírus do novo coronavírus, ele age dentro de pessoas com essa doença? Então, o conhecimento em relação à Covid-19, ou seja, o SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, o que os experts têm se falado é que os pacientes com esclerose múltipla, eles têm uma evolução semelhante a pacientes que não têm esclerose múltipla. O que os diferencia são as comorbidades. Então, existem alguns pacientes que são mais velhos, que são tabagistas. Esses pacientes, sim, costumam ter uma evolução um prognóstico não tão bom. Em relação, mais ou menos, foi um estudo feito na Europa que tem em torno de 200 casos. E como é que é feito o tratamento, né? Como é que vocês conseguem conciliar o tratamento das pessoas que têm esclerose múltipla, que já fazem uso de determinadas medicações e que precisam também fazer o tratamento para a Covid-19? Nossa, sim, uma excelente pergunta. Então, nós estamos vivenciando uma pandemia e muitos pacientes portadores da esclerose múltipla, eles estão aflitos em relação ao tratamento, porque eles associam, por ser uma doença autoimune, a um tratamento que vai alterar o sistema imunológico. Mas o que acontece? O que tem se sugerido? Que os pacientes que tomam as medicações, que são algumas medicações, né, são em torno de 9, recomendadas, continuem tomando suas medicações normalmente. Uma vez que adquiram o vírus, o SARS-CoV-2, esses pacientes, se necessário, dependendo do quadro clínico, serão internados. É bom que se mantenha contato com o médico assistente. Em alguns casos, deve-se suspender a medicação que faz uso, mas tudo depende da evolução clínica da paciente, do que ele está tomando também. Então, isso varia muito, porque a gente sabe que a Covid-19, ela tem 3 fases, então nem todo mundo vai ter aquela síndrome, aquela resposta inflamatória sistêmica, com aquela tempestade de citocinas que vai causar tanto acometimento pulmonar, dentre outros órgãos e sistemas. Então, isso depende de paciente para paciente. Mas um paciente com esclerose múltipla, ele deve ser visto, então, com um olhar diferenciado? Deve ser visto com olhar diferenciado, por ser uma doença autoimune, por estar fazendo uso de drogas
que alteram o sistema imunológico e especialmente por serem medicações que eventualmente os pacientes vão precisar e colher exames laboratoriais, porque podem alterar o fígado, podem alterar os linfócitos, que também podem estar alterados quando se adquire a Covid-19. E esse trajeto até laboratório, isso também é outro fator complicador, porque favorece também a aquisição do vírus, enfim, expõe mais o paciente. E Sabrina, você como presidente da associação tem recebido uma procura muito grande de pacientes exatamente procurando informações sobre como deve proceder nesse momento? Bastante. E aproveitando o gancho da sua última pergunta, o que mais a gente tem procurado informar os pacientes é que hoje os portadores de esclerose múltipla aqui do estado de Alagoas, eles não precisam se deslocar de suas casas para adquirir a medicação de uso contínuo. Essas medicações estão sendo entregues em casa, então ele não tem necessidade nenhuma de se expor. E outra preocupação nossa, que os pacientes têm perguntado muito, é em questões familiares. Então a gente faz um apelo aos familiares, porque geralmente os familiares são os cuidadores desses pacientes. Então não há como a gente desvincular esses pacientes, porque muitos são cadeirantes, muitos têm problemas de incontinência, problemas de deglutição, então tem que haver um cuidado maior com esses pacientes. Então a gente pede que os familiares eles tenham um maior cuidado. Quando for à rua, voltar, não ter contato imediato com esse paciente, que ele primeiro se higienize, tome seu banho, tenha os cuidados essenciais, de preferência que as coisas pessoais dos pacientes de esclerose múltipla, que eles tenham cuidado maior com higienização, principalmente coisas que venham da rua, de alimento, higienizar antes de guardar, de levar à geladeira, de levar ao armário. Todos esses pequenos cuidados que às vezes no dia a dia passa despercebido, faz toda a diferença. É isso que a gente tem atentado aos portadores, que essas pequenas coisas que virem rotina ao dia a dia. E se realmente for indispensável sair de casa, que ele use máscara, luva, que ele sempre tenha álcool gel à disposição, se possível lavar as mãos onde estiver. Né? São cuidados essenciais que nós temos que ter agora, não só com o portador, mas também com os familiares. Sabrina, você é portadora de esclerose múltipla e eu queria que você pudesse relatar um pouco como é que tem sido o seu dia a dia diante dessa pandemia. É claro que existe uma preocupação maior. Nós percebemos muitos pacientes com problemas psicológicos também e o fator estresse, ele causa surto. É isso que a gente tem tentado ter cuidado com os pacientes. Eu tenho entrado em contato com alguns psicólogos, psicoterapeutas, para que a gente faça live com esses pacientes, para que eles se acalmem também, porque a gente só se contagia se a gente for à procura da rua, do vírus, de pessoas que não estão tendo cuidado. Então, a gente está tendo cuidado também com o fator psicológico. Em casa, eu tenho conversado com os meus filhos, eles estão super conscientizados da necessidade de agora não ter contato com os amigos, de estar em casa, se ter contato só via internet. Eu tenho evitado sair de casa, eu só me exponho quando eu preciso, como hoje, para informar os outros portadores da necessidade desses cuidados. Né? Mas eu estou tentando evitar estar em área hospitalar, eu estou tentando evitar áreas de local de aglomerações, mas sempre conscientizando, se precisar ir, ter todo cuidado quando retornar à minha casa. E você frisou aí, né, que os pacientes que fazem uso de medicação, eles podem receber a medicação em casa exatamente para que eles não saiam e evite aglomeração. Essa foi uma ação que vocês conseguiram agora nesse período de pandemia ou isso já vinha acontecendo? Não, isso já vinha acontecendo antes, porque paciente de esclerose múltipla, geralmente ele tem problema de comorbidade, ele tem problema de fadiga crônica, então foi uma reivindicação que nós fizemos junto à Secretaria do Estado de Saúde. Nós prontamente fomos atendidos pelo secretário, Dr. Alexandre,
E nós implantamos isso já há alguns meses, mas nós estamos reforçando, porque infelizmente ainda tem pacientes que não têm o cadastro correto, está faltando o número da casa, o número de um telefone. Então, é um apelo que a gente faz, que se o paciente portador ele estiver em uso de medicamento para esclerose múltipla, que ele atualize o seu cadastro junto à farmácia do estado para que ele possa receber esse medicamento em casa. É um direito dele e está sendo feito. E agora, nesse mês, nós vamos mandar uns brindes aos pacientes que estão inscritos na farmácia do estado. Nós vamos mandar livros, folders explicando sobre esclerose múltipla, sobre Covid, e também a gente está solicitando da farmácia do estado e a Secretaria de Saúde que ele mande um pequeno kit para esse portador de esclerose múltipla com álcool, máscara, álcool 70, máscara e luva, que se caso ele realmente necessite se deslocar da sua casa, que ele tenha um mínimo de proteção. Mariana, a gente conversou já sobre o que é a esclerose múltipla. Quais são os primeiros e principais sintomas para quem de repente esteja em casa e fique atento? Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica que pode, na maioria dos casos, se manifesta em surto. Então, qualquer alteração neurológica aguda, subaguda, por exemplo, uma alteração da marcha súbita, alteração de sensibilidade, de coordenação, tudo isso chama a atenção e é importante que se procure um médico, especialmente um neurologista, a fim que se faça a investigação através de exames complementares e feche o diagnóstico, também principalmente pelo exame físico. Existem fases da doença? Se existem fases, então, existem 3 tipos da doença, 3 manifestações dela. A principal se chama recorrente remitente. O paciente entra em surto, eventualmente, que podem deixar sequelas ou não. Que foi até que a Sabrina comentou agora há pouco, né, que em situações de muito estresse o paciente pode entrar num surto. E na atual pandemia isso cria um outro problema, porque ele vai ter que se dirigir ao hospital, fazer pulsoterapia com corticoide. Então cria mais um problema diante do que nós já estamos vivendo. Existe também um tipo de esclerose múltipla menos comum, que é o paciente que começou a evoluir com surtos, depois ele começa a progredir, a secundariamente progressiva e a primariamente progressiva, que o paciente desde o início, ele não tem períodos de melhora, só aumenta os sinais e sintomas neurológicos, então o quadro torna-se mais grave. E é possível fazer tratamento, né? Eu queria que você pudesse falar sobre o tratamento da esclerose múltipla, né? As medicações que hoje em dia a gente já tem disponível aí no meio científico, e também se a gente tem alguns hábitos que devem ser adotados diariamente no nosso dia a dia para que a gente tenha aí uma qualidade de vida melhor. Então, existem as medicações, né? Quem passa as medicações são os médicos neurologistas. Existe uma gama de 9 medicações autorizadas para serem utilizadas aqui, né, no Brasil. O paciente, ele não precisa pagar, as medicações têm um custo bem elevado, eles são pegas na farmácia, né, a farmácia de alto custo, são entregues, quando bem cadastrados, pelo boy que leva até a sua residência. E são medicações realmente que têm relação com o sistema imunológico. Cada uma dessas que eu falei, das 9, cada uma delas tem um mecanismo de ação diferente que vai ser adequado para cada tipo de paciente. Então, isso tudo vai depender do quadro clínico, do que o paciente tem de comorbidade e também da idade do paciente. Então, isso vai variar a escolha das medicações. Sobre essa questão da qualidade de vida, Sabrina, a gente, quando o paciente recebe, né, o diagnóstico de esclerose múltipla, eu acho que muita gente acaba se assustando e acha que é o fim, mas não é. É possível viver, é possível conviver bem com a doença, e eu queria que você pudesse dar o teu relato. Com toda certeza. Eu tenho uma frasezinha na associação que a gente diz que tem esclerose múltipla e múltiplos motivos para viver bem, né? O paciente de esclerose múltipla pode viver perfeitamente bem, ter uma vida relativamente normal. É claro que existem uns episódios de fadiga ou de surto, às vezes pacientes ele fica sequelado, mas nada que lhe impeça de ter uma vida produtiva, né? Nós temos pacientes que têm mais de 20 anos de esclerose múltipla e que não tem nenhum tipo de sequela. Mas também, como a doutora Mariana disse, tem pacientes que no primeiro surto pode chegar a ficar cadeirante, tetraplégico, mas assim,
Raramente a gente vê esses casos com mais sequela, porque o nome esclerose múltipla, ele assusta muito, né? O nome é mais feio do que a patologia. Mas se o paciente fizer sua fisioterapia semanal, se ele tiver seus cuidados com suas medicações, não parar o uso contínuo das suas medicações, se ele tiver cuidado com alimentação, mas principalmente se ele tiver cuidado com sua parte psicológica, né? Porque eu digo que uma gripe te mata. Se você deixar, uma gripe te consome e te mata. Mas se você tiver a mente forte e sã, você vive tranquilamente com a patologia. E todo esse apoio os pacientes podem encontrar na associação? Como é que eles podem ter acesso? Com toda certeza. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos reuniões a cada trimestre ou a cada semestre. Nós temos também a psicóloga que faz esse acompanhamento dos pacientes. Nós temos junto a um CISAL a parte de fisioterapia, onde os pacientes conseguem o tratamento gratuito. E a partir de agora, nós estamos em trabalho junto com a Secretaria do Estado, onde eu, doutora Mariana, vamos estar à frente do Centro de Referência de Esclerose Múltipla aqui no estado de Alagoas, onde os pacientes vão ter todo o tratamento e acompanhamento multidisciplinar. E nesse período de pandemia, que você bem disse que vocês tinham essas reuniões presenciais, agora nesse período de pandemia, claro, por conta do isolamento social, não está podendo fazer. Como é que vocês têm adaptado? Nós estamos usando a internet, né, mais uma vez, fazendo reuniões via live, muitas vezes com aplicativos de reuniões múltiplas, com várias pessoas. Às vezes eu faço live na própria internet, em aplicativos de redes sociais. Doutora Mariana e eu, provavelmente, próxima terça-feira, às 19 horas, estaremos fazendo uma live na rede social, no Instagram, dando depoimentos, falando sobre a patologia, os cuidados. Então, a gente tem feito essas reuniões via internet com os pacientes. Muito bem, obrigada pela participação de vocês aqui no TV Mar News. A gente volta então, parabéns pela luta também de vocês, né, frente a essa bandeira tão importante, né? Olha só, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta ainda com mais informações ao longo da nossa programação.